Em 1839, Antônio Gonçalves Fernandes, um arqueólogo brasileiro, fez uma descoberta que permanece envolta em mistério até hoje: o manuscrito 512. Encontrado em Penedo, às margens do Rio São Francisco, esse documento descreve uma civilização perdida, enterrada sob as águas do rio, que desafiava qualquer conhecimento histórico da região. O manuscrito trazia desenhos detalhados de uma cidade submersa, com ruas e templos feitos com uma precisão quase impossível para a época. O que mais intrigava eram os símbolos espalhados pelo documento, formas e letras que não pertenciam a nenhuma cultura indígena conhecida, nem a qualquer sistema de escrita europeu ou africano. Alguns estudiosos acreditam que o manuscrito seja uma mensagem codificada, talvez de uma inteligência superior. Outros defendem que é o resquício de uma civilização pré-histórica com um conhecimento tecnológico perdido no tempo. Pouco depois da descoberta, o manuscrito desapareceu misteriosamente. Registros oficiais e versões históricas dão conta de que o documento foi confiscado, escondido ou simplesmente perdido, e sua existência foi abafada por décadas. Essa ocultação alimentou teorias conspiratórias e aumentou o fascínio em torno do manuscrito, que permanece até hoje como uma peça-chave para o mistério que estamos prestes a explorar. O manuscrito 512 detalha uma cidade submersa nas profundezas do Rio São Francisco, muito além de uma simples vila esquecida. Era uma metrópole organizada, com ruas largas, praças e templos gigantescos, todos construídos com uma precisão surpreendente para uma época que, até hoje, não conseguimos compreender. Os templos descritos têm pilares maciços, semelhantes a estruturas megalíticas, onde pedras enormes se encaixam perfeitamente, desafiando a engenharia moderna. O manuscrito fala também de canais e sistemas hidráulicos complexos, sugerindo um conhecimento avançado de urbanismo e tecnologia. Além das descrições físicas, há registros de símbolos e artefatos que não se encaixam em nenhum padrão cultural conhecido da região. Alguns pesquisadores sugerem que isso indica a presença de uma civilização desconhecida, ou mesmo contatos com inteligências externas. No presente, relatos de mergulhadores e moradores locais apontam para estranhas formações e fenômenos incomuns no fundo do rio. Luzes misteriosas, estruturas submersas que parecem desafiar explicações naturais. O mistério da cidade submersa continua vivo, pulsante, no coração do São Francisco. No coração do manuscrito 512, as inscrições que desafiam explicações tradicionais são talvez o aspecto mais enigmático. São símbolos que não pertencem a nenhuma língua indígena, europeia ou africana conhecida. A forma dessas inscrições parece carregar um código oculto, uma mensagem que aguarda ser decifrada. Pesquisadores que estudaram o manuscrito apontam para uma possível origem extraterrestre ou a existência de uma civilização perdida, dotada de um conhecimento avançado, muito anterior à chegada dos colonizadores. Essas inscrições aparecem gravadas nas pedras dos templos submersos e também em artefatos encontrados próximos ao Rio São Francisco. Alguns afirmam que esses símbolos têm propriedades quase místicas, como se fossem capazes de influenciar o ambiente ao redor, talvez até mesmo de manipular energia. A interpretação dessas inscrições ainda é objeto de debates acalorados. Enquanto alguns tentam traduzi-las com ferramentas arqueológicas convencionais, outros apostam em teorias que envolvem linguagens alienígenas ou códigos criptografados que jamais foram compreendidos. O mistério dessas inscrições abre um portal para questionar tudo o que sabemos sobre a origem da civilização brasileira e, quem sabe, do próprio planeta. Décadas após a descoberta do manuscrito 512, uma expedição secreta foi organizada por um grupo de exploradores e cientistas determinados a revelar os segredos da cidade submersa. Movidos pela curiosidade e pelo desejo de conhecimento, eles desceram às profundezas do Rio São Francisco, equipados com tecnologia avançada, mas encontraram muito mais do que esperavam. As águas guardavam uma atmosfera pesada,
quase palpável, como se a própria natureza resistisse à presença humana naquele lugar. Logo nos primeiros mergulhos, equipamentos começaram a falhar misteriosamente, e os membros da equipe relataram visões estranhas, sombras que pareciam se mover por entre as ruínas, sussurros inaudíveis que pareciam ecoar das pedras antigas. Relatos falam de objetos que brilhavam com uma luz própria, desenhos em paredes submersas que pareciam mudar de posição, como se a cidade tivesse vida própria. A expedição foi abruptamente interrompida quando um dos exploradores desapareceu sem deixar vestígios, deixando um silêncio inquietante e uma sensação de perigo iminente. Desde então, o local foi evitado por moradores e cientistas, e a cidade submersa continuou a guardar seus mistérios, protegida por forças que ainda não compreendemos. Entre as lendas que cercam o manuscrito 512, uma figura se destaca: o Guardião das Águas. Dizem que uma entidade ancestral protege a cidade submersa, uma presença que vigia as profundezas do Rio São Francisco e impede que intrusos revelem seus segredos. Relatos de moradores antigos falam de uma criatura imensa, meio humana, meio peixe, com olhos brilhantes que cortam a escuridão da água. Testemunhas afirmam que, quando alguém se aproxima demais das ruínas, sentem uma força invisível empurrando-os para longe, acompanhada de um som baixo e vibrante, quase um canto. Alguns pesquisadores acreditam que essa entidade pode ser uma manifestação espiritual das civilizações que ali viveram, enquanto outros acreditam que é um mecanismo natural do rio, uma combinação de fenômenos físicos e psicológicos que protegem a área. Independentemente da explicação, o Guardião das Águas é parte essencial do mistério, tornando ainda mais difícil desvendar os segredos do manuscrito 512. Com o passar dos anos, a cidade submersa descrita no manuscrito 512 despertou a atenção de exploradores, cientistas e caçadores de mistérios de todo o mundo. Mas o que realmente existe nas profundezas do Rio São Francisco? A resposta parece estar oculta em camadas de história, lendas e enigmas que desafiam a razão. Testemunhas relatam que, além das construções e templos, há objetos estranhos espalhados pelo fundo do rio, artefatos que não parecem feitos por mãos humanas, com superfícies metálicas reluzentes e símbolos desconhecidos, talvez evidências de uma tecnologia perdida. Mergulhadores contam histórias de interferências eletromagnéticas inexplicáveis, onde bússolas giram sem controle e equipamentos eletrônicos falham, criando uma barreira quase impenetrável para quem tenta se aproximar. Além do mais, relatos orais falam de moradores locais que ouviram sons subaquáticos misteriosos, uma espécie de cântico ou vibração que ecoa nas noites silenciosas, como se a própria cidade estivesse viva, guardando seus segredos com uma consciência própria. Pesquisadores mais ousados aventuram-se a teorizar que essa cidade submersa poderia ser o vestígio de uma civilização avançada que dominava a manipulação das energias naturais, talvez até mesmo uma cultura com contato com seres extraterrestres. Esse mistério, contudo, permanece intocado para a maioria, pois o acesso é perigoso e os relatos de desaparecimentos aumentam o medo e a fascinação. O manuscrito 512, com sua aura de segredo e poder, é a chave que ainda aguarda ser completamente desvendada. Ao explorar os vestígios do que o manuscrito 512 descreve, estudiosos descobriram que as pedras da cidade submersa guardam marcas que parecem contar histórias antigas, como se fossem registros esculpidos pelas próprias mãos de quem habitou aquele lugar. Essas inscrições, embora indecifráveis, sugerem que a cidade foi palco de eventos dramáticos, talvez cataclismos naturais ou conflitos com forças desconhecidas. Além disso, algumas lendas locais mencionam sons e vozes que emergem das águas, como ecos do passado que tentam se comunicar através do tempo. Relatos falam de encontros com sombras que parecem conscientes, figuras etéreas que observam os intrusos
e desaparecem antes de serem tocadas. Pesquisas arqueológicas revelaram também que a cidade submersa possui um sistema de túneis e câmaras secretas, algumas ainda inexploradas, onde poderiam estar guardados artefatos com segredos capazes de reescrever a história do Brasil e talvez até da humanidade. Mas o mistério maior reside no silêncio daquelas águas. Um silêncio que fala mais alto que qualquer voz, como se a própria cidade fosse um organismo vivo, consciente de sua história e protegendo seu legado contra aqueles que ousam perturbá-la. Dentro da cidade submersa, pesquisadores descobriram uma rede complexa de câmaras secretas, ocultas por passagens estreitas e labirintos aquáticos. Essas câmaras parecem ter sido projetadas para proteger algo de valor incalculável, talvez conhecimento antigo ou artefatos com poder inimaginável. Relatos indicam que, ao adentrar esses espaços, a sensação de tempo e espaço se distorce, como se a própria realidade ali fosse maleável. As paredes exibem inscrições luminosas, que mudam de forma e cor conforme a luz incide, sugerindo um tipo de tecnologia ou magia desconhecida. Alguns exploradores contam ter sentido presenças invisíveis, uma energia que os observava e os avaliava, testando sua intenção e coragem. A combinação de arquitetura avançada com elementos místicos reforça a hipótese de uma civilização que unia ciência e espiritualidade de forma incompreensível para nós. Essas câmaras são um convite, ou talvez um desafio, para aqueles que buscam desvendar os mistérios do manuscrito 512, prometendo revelações que podem mudar a forma como entendemos o passado e o futuro do nosso planeta. Os moradores ribeirinhos contam histórias de vozes misteriosas que emergem das águas nas noites sem lua. Sussurros que parecem carregar mensagens antigas, como se os próprios habitantes da cidade submersa tentassem se comunicar através do silêncio das profundezas. Muitos que tentaram ouvir esses sons relatam sensações de paz e medo ao mesmo tempo, uma mistura que confunde e fascina. Cientistas tentaram captar essas vozes com equipamentos especiais, registrando ondas sonoras de frequências incomuns que desafiam explicações convencionais. Essas vozes têm sido interpretadas de várias formas: sinais de vida remanescente, manifestações espirituais ou até mesmo ecos de tecnologias desconhecidas, deixando em aberto um enigma que continua a intrigar pesquisadores e curiosos. Enquanto isso, o manuscrito 512 permanece como um testemunho silencioso, um convite para desvendar o que as águas guardam e entender as vozes que nunca cessam. Entre os mistérios do manuscrito 512, há uma lenda que fala de um manuscrito ainda mais antigo e poderoso, perdido nas profundezas da floresta amazônica. Disse que este manuscrito contém os segredos da origem da cidade submersa e conhecimentos ancestrais que poderiam transformar o destino da humanidade. Segundo relatos, o manuscrito perdido foi escrito por uma civilização desaparecida que possuía uma sabedoria avançada sobre as forças da natureza e a conexão entre o mundo físico e espiritual. Guardiões invisíveis teriam protegido este documento com rituais e encantamentos, garantindo que apenas os dignos pudessem encontrá-lo. Exploradores que tentaram buscar o manuscrito na floresta encontraram barreiras inexplicáveis, animais que sumiam sem deixar rastros, neblinas densas que desorientavam e sons estranhos que pareciam vir de outra dimensão. A busca por esse manuscrito é uma aventura cheia de perigos, mas também de revelações que podem mudar tudo o que sabemos sobre o Brasil e seu passado místico. Enquanto o manuscrito 512 nos guia pelas águas, o manuscrito perdido chama aqueles que se atrevem a ir além, em uma jornada que desafia a razão e a imaginação. Segundo antigas tradições indígenas, o manuscrito perdido é protegido por entidades conhecidas como as guardiãs do manuscrito, espíritos femininos ancestrais que zelam pelo equilíbrio entre o mundo físico e espiritual. Essas entidades são descritas como figuras envoltas em luzes translúcidas, capazes de se manifestar
tanto em forma humana quanto em formas animais sagradas. As guardiãs não apenas protegem o manuscrito, mas também testam a pureza das intenções daqueles que buscam seu conhecimento. Diz a lenda que quem se aproxima com ganância ou desrespeito desaparece misteriosamente, perdido entre dimensões paralelas ou aprisionado em labirintos espirituais. Ao longo dos séculos, muitos caçadores de tesouros e curiosos tentaram encontrar o manuscrito, mas poucos retornaram para contar suas histórias, e aqueles que o fizeram trazem relatos perturbadores de encontros com as guardiãs, vozes cantantes, aparições luminosas e sensações de estar sendo observado por olhos invisíveis. Esse mistério continua vivo na cultura indígena e na imaginação de exploradores, mantendo o manuscrito perdido como um dos maiores enigmas da mitologia brasileira. Nas inscrições encontradas nas paredes submersas e nas câmaras secretas do manuscrito 512, um dos maiores mistérios está nos símbolos que parecem codificar uma linguagem perdida. Esses símbolos combinam formas geométricas, desenhos de animais sagrados e sinais que lembram circuitos eletrônicos, como se uma civilização antiga tivesse um conhecimento avançado que unia ciência e espiritualidade. Pesquisadores tentam decifrar esses códigos usando inteligência artificial e comparações com outras línguas antigas, mas até agora o significado completo permanece oculto. Há teorias de que esses símbolos guardam instruções para acessar poderes desconhecidos ou segredos sobre a origem do universo. Além disso, lendas falam que esses símbolos possuem uma vibração energética capaz de alterar a percepção de quem os observa, provocando visões ou experiências fora do corpo. É como se eles fossem uma porta para outros planos da existência, um convite para transcender o mundo físico. Essa combinação de mistério, tecnologia e espiritualidade mantém o manuscrito 512 como um dos enigmas mais fascinantes do Brasil. O manuscrito 512 não é apenas um registro do passado, mas uma mensagem para o futuro. Ele carrega o legado de uma civilização que compreendia profundamente a conexão entre a natureza, a espiritualidade e a ciência, um equilíbrio que perdemos com o tempo. Hoje, esse legado se manifesta nas histórias que resistem à passagem dos séculos, nas tradições orais dos povos indígenas e nas lendas que permeiam o folclore brasileiro. O manuscrito é um convite para que reencontremos essa sabedoria esquecida e repensemos nosso lugar no universo. À medida que mergulhamos nesses mistérios, percebemos que o verdadeiro poder não está em desvendar todos os segredos, mas em entender que há forças além da nossa compreensão, esperando para serem respeitadas e protegidas. Assim, o manuscrito 512 permanece vivo, um elo entre o passado e o presente, entre a ciência e o misticismo, nos desafiando a explorar o desconhecido com humildade e coragem.